Olá, boa noite a todos. Nós estamos aqui com vocês hoje no canal Potente. Eu sou Maurílio Brandão e sejam todos bem-vindos. Nós estamos hoje no 30º quadro de O que tem para hoje. O assunto de hoje que é como controlar o medo. Eu tinha escrito anteriormente como vencer o medo. Depois acabei escrevendo como controlar o medo. Enfim, não importa, se a gente lida com ele, seja vencendo ou controlando, já está bom, não é mesmo? Então, esse é um tema bem interessante, né? Porque a gente lida com uma condição bem raiz, pois quando falamos de medo, nós estamos falando em um sentimento básico, um sentimento que está diretamente conectado ao instinto de sobrevivência. Se nós temos por alguma razão algo que nos coloca em risco, que nos ameaça de alguma maneira, logo é acionado essa condição instintiva que é o medo e que nos remete então para aquelas reações que são características em relação ao medo e que presume muitas vezes termos todas as energias acumuladas para sair correndo, porque se é um predador, né, que está atrás de nós, ou um cão bravo, ou enfim, qualquer situação que nos coloque em perigo, nós definitivamente vamos usar de toda a energia para nos defender em relação ao medo. É verdade também que às vezes o medo desperta reações imprevistas, embora eu tenha falado de sair correndo, mas por vezes também o medo repercute de tal forma que algumas pessoas, por exemplo, têm uma reação contrária, ou seja, de partir para cima, de atuarem de uma forma também descontrolada por medo, mas numa condição de embate, o que seria certamente uma última chance, caso, como eu comentava sobre um predador, que é ter ao menos uma atitude que fosse de tentar se defender. E essa tentativa de tentar defender-se, né, para um ser humano pode ser mesmo de reagir em relação, por exemplo, a uma situação de um assalto, onde a pessoa de medo reage ao assalto e pode realmente colocar mais ainda em risco a sua vida. Ou, às vezes, o que acontece, felizmente, dá conta de então, desarmar aquela pessoa, o assaltante, ou até mesmo abater o assaltante, e numa reação pronta de muito medo. Então, de fato, essa é uma sensação tal que nós temos que na maioria das vezes nos deixa prontos para, como eu disse, sair correndo, ou senão, às vezes, enfrentar de tanto medo que temos e como um instinto de sobrevivência, como eu disse, porque o medo é essa condição raiz, como eu tinha falado. E enfrentar o medo, portanto, é algo que pode ser desafiador, tão desafiador ou mais do que enfrentar a causa do medo em si, né? E nós, como eu disse, por um instinto de sobrevivência, na maioria das vezes, não nos dispomos a enfrentar a causa do medo, porque esta pode ser uma situação pior ainda e nos levar ao risco de vida, como eu citei no caso de uma situação de um assalto. Então, é um instinto de defesa e de preservação. Nós temos, diante dessa situação, tanto reações psicológicas, assim como automaticamente reações que são transmitidas ao corpo e que envolvem os mais diferentes tipos de reação. Nós, então, podemos ter um tremor bastante grande ou podemos ter reações como, por exemplo, desabar em prantos, ou podemos desabar realmente como um desmaio, ou seja, nos apagando completamente daquela situação, livrando-nos de viver conscientemente aquela situação que nos traz tanto medo. Enfim, as reações são as mais diversas, mas a não ser quando nós ficamos então num estado de inconsciência por termos tido um desmaio, as sensações são, na grande maioria das vezes, muito desagradáveis, por vezes quase insuportáveis.
Tanto que nós temos tido ultimamente, de uma forma até bastante crescente, aquelas situações já denominadas, inclusive, da síndrome do pânico, que é um medo intenso, né, e que nos leva a ter reações muito fortes de alteração, por exemplo, do batimento cardíaco, do ritmo respiratório, como eu disse, com tremores, eventualmente, e em situações extremas, até tendo uma falta de controle dos chamados esfíncteres, ou seja, daqueles músculos que são os que nos dão o controle de evacuar, de defecar ou urinar, né? Tanto que, por vezes, com mais frequência, as pessoas, aquelas que se assustam muito, muito diante de uma determinada situação, podem mesmo urinar, né? E essa é uma expressão de realmente muito medo que afeta totalmente a pessoa e ela passa a ter mesmo um descontrole daquelas funções que habitualmente estão, até certo ponto, claro, sob o nosso controle. Eu digo até certo ponto que nós temos também um limite, aquele em que damos conta de reter para, por exemplo, não evacuar ou não urinar. No entanto, como eu disse, essas reações são realmente muito desagradáveis e são interessantemente previstas na natureza para que sejam de curta duração. Algo que seja então daqueles momentos breves e que nós então, afrontados, ameaçados, sentimos-nos com medo, temos as reações psicológicas e fisiológicas, digamos, e físicas, e que tende a, em pouco tempo, passar. Se, porventura, nós permanecemos num estado ainda de medo, nós então temos esse controle, porque é uma forma de controle, como eu disse, é uma forma de autopreservação, é uma forma de segurança básica que muitas vezes envolve a nossa própria vida. Então, é uma reação do subconsciente. E justamente como e porque é do subconsciente, lá onde nós temos os paradigmas, onde nós temos então esse conjunto de informações que vieram entrando, quando nós tínhamos abertas lá essas portas ao longo da vida, principalmente nos primeiros anos, mas que senão depois pode também entrar em situações aquelas que são de alguma maneira traumáticas para nós. Então, nós temos sim essas vivências em relação ao medo que são também ligadas às experiências pregressas que nós tivemos e podem nos colocar de novo num estado de medo, seja por uma lembrança psicológica, portanto pelos pensamentos, seja por uma lembrança que somos remetidos por uma situação semelhante àquela, que contenha algum daqueles elementos que nos trouxeram naquele outro momento passado forte medo e que pode novamente ser revivido. É mais ou menos assim o que se dá na condição das chamadas crises de pânico, que é justamente quando nós temos algum elemento, seja, por exemplo, de uma multidão, ou de muito barulho, ou do escuro, ou de sermos pressionados de alguma forma que nos estressa no trânsito, ou numa conversa, numa discussão, enfim, estas situações então nos tomam de tal forma que nós voltamos àquela situação uma vez vivida e, como eu disse, muitas vezes nós temos situações que nós nem bem vivemos, mas que ficaram registradas no nosso subconsciente como se tendo sido vividas. E as reações, portanto, são de um passado não existente, mas que do ponto de vista da emoção em si, das reações físicas, estão ali cravadas no nosso passado e que podem então ser revividas. E então esta reação que é de controle, de preservação da vida, se por alguma razão persiste por mais tempo, e quanto mais tempo persiste, mais nos desgasta. E pode nos desgastar a ponto de nós sentirmos-nos muito afetados, tanto do ponto de vista psicológico, assim como também fisicamente falando. Porque se há uma condição em que nós somos colocados
do ponto de vista das reações bioquímicas, vamos chamar assim, neuroimunoendócrinas, metabólicas, é justamente o medo. Claro, nós temos várias outras formas de estímulos a estas reações, mas como eu disse, como o medo é aquela condição básica de instinto de sobrevivência, de defesa da vida, então praticamente todo o corpo é colocado em ação. Nós temos prontamente o sangue, então, migrando para os órgãos básicos, de então metabolizar rapidamente, como fígado e rins, e também algo para o cérebro, mas é por isso que nós ficamos então brancos, né? Porque o sangue some da pele e vai então irrigar aqueles locais, como a própria musculatura, que precisam ficar prontos para que nós possamos reagir. Como eu já havia dito, nesse momento, não importa se eu estou resfriado ou gripado, ou com uma diarreia, a questão é salvar a vida. Então, não tem dúvida, nosso sistema imunológico fica também fechado para balanço. O pessoal sai todo e vai atender o outro departamento. Então, imagine, se esta situação se prolonga, não tem dúvida que em se prolongando, e quanto mais se prolonga, mais nós nos enfraquecemos nas mais diferentes esferas, seja psicologicamente, seja fisicamente e do todo, nessa condição do nosso corpo, organicamente falando. Portanto, o que nós temos hoje em dia, que é mais comprometedor, é justamente o medo crônico, vamos assim chamar. Esta situação de medo crônico é a que pode nos afetar e tem, sem dúvida nenhuma, afetado um grande, imenso número de pessoas hoje em dia. Mesmo porque, infelizmente, nós temos de forma real e nem tanto, o que eu quero me referir é que as pessoas, como eu acabei de citar, muitas vezes sentem medo da perspectiva de alguma possibilidade de uma experiência semelhante à que tiveram no passado. Portanto, sentem medo de possibilidades. É aí quando nós falamos de ansiedade. Muitas vezes são sinônimo, e podem ser muito bem sinônimo do outro, medo e ansiedade. É que, de fato, sempre, na ansiedade, nós temos um medo como o fundo. Nós ansiamos em relação a algo que possa, de fato, vir a acontecer, ou nós ansiamos em relação a algo que possa não vir a acontecer diante do que tanto desejamos e queremos. De um lado ou de outro, a ansiedade tem o fundo de medo e nos coloca dentro dessas reações, aquelas, como eu disse, que acontecem fisicamente e que nos desgastam. E essa condição do medo crônico, então, é o que tem hoje afetado um número muito grande de pessoas. E por uma condição que muitas vezes é do desconhecido. Ou seja, quanto mais desconhecimento, mais medo. Não sei se lembram vocês, aqueles que não estão aqui hoje pela primeira vez, que estiveram lá nos primeiros dias, quando eu falava de paradigmas e citando a perspectiva, então, de percepção, né, quando nós temos a possibilidade de ter uma percepção negativa em relação a alguma informação, seja auditiva, visual, tátil, gustativa, enfim, olfativa, qualquer, por essas anteninhas que nós temos de informações que chegam como uma percepção, podem vir de um modo negativo ou podem até vir de um modo positivo, nos deixando então interagindo de uma forma também convidativa, agradável, mesmo porque é algo que pela percepção nos traz uma boa informação. E daí nós ficamos curiosos, querendo saber mais, querendo então aprofundar no assunto e que possamos então logo avançar, porque afinal é algo que nós queremos e que é bom. Por outro lado, quando nós temos então aquela situação que nos causa medo, é então uma atitude de apreensão, o que de primeiro temos. No mínimo de uma certa resistência ou defesa, mas que já nos traz um conteúdo que na maioria das vezes é o que nos faz ter medo, que é o que nós não conhecemos, ou seja, o desconhecido. Será o que é que vem por aí, né? Ou será que vem aquilo que eu já conheço
né? Que eu já tive uma certa vez o contato que foi terrível, trágico, me deixou num estado muito, muito ruim. Será que eu vou ter de novo? Né? Ou será que eu vou então encontrar aquilo do qual eu tive muito medo, que eu não encontrei, mas será que vai ser desta vez então? Enfim, essa entrada pelo negativo é o que nos deixa então nesse estado de apreensão, e é quando então nós adotamos atitudes de sobrevivência, diferentemente daquelas outras que são de então misturarmos e avançarmos. Aqui nós nos retraímos, nos colocamos em postura de defesa e temos, portanto, um estado de sofrimento, de mal-estar. E que pode, como lá quando falava sobre percepção, resultar em estados entristecidos pela frustração, pelo constrangimento, pelas sensações as mais diversas que vêm por circunstâncias negativas que nos ocorrem ou que podem nos ocorrer e que nos levam mesmo a estados depressivos. Então, sempre, quase sempre, se não podemos dizer de certa forma sempre, depressão tem algo também de medo misturado. Aliás, vê-se com muita clareza que as pessoas depressivas são muito apreensivas, são muito medrosas de sair daquele casulo, daquele centro onde, por mínimo que seja, ela se sinta minimamente segura. E às vezes, infelizmente, mesmo no mínimo, as pessoas ainda não se sentem seguras e sentem-se, portanto, ainda mais entristecidas e sem lugar, e sem jeito, e sem solução, e com muito sofrimento. Então, de fato, o medo, nas suas diversas extensões, é sempre causador de sofrimento. E mais ainda quando é um medo crônico. Como eu falei, que a gente pode, então, ter como sinônimo o estado de ansiedade. E frente à ansiedade, termos até mesmo uma possibilidade de cairmos em depressão, como se diz. Portanto, controlar o medo é muito importante. Primeiro porque nós temos então toda essa série de consequências que podem vir. E segundo porque o medo nos impede, basicamente, de sairmos daquela posição. Nós com medo mal damos conta de nos segurar. Então, ter ainda alguma outra perspectiva, como por exemplo, de inovar, de crescer, isso fica muito, muito lá distante. E, portanto, controlar o medo é, no mínimo, também, interessantemente, um instinto de sobrevivência. Aliás, é um instinto, poderíamos dizer, de vivência. Então, de sair apenas dessa situação que é de sobreviver. Porque quando nós nos percebemos apenas sobrevivendo, nós temos, na maioria das vezes, um estado também nada agradável, entristecedor, que é de conformidade, que é de adequação a uma determinada situação da qual nós não conseguimos sair, mas que nos conformamos a ela porque é ao menos o que temos. E se é o que temos, então é melhor nós nos adequarmos, ainda que seja de uma maneira extremamente limitada. Essa condição do medo e que esse programa de sobrevivência deixa-nos sem possibilidade de viver e com uma perspectiva ainda muito distante de podermos, portanto, nos sentirmos felizes, alegres, contentes, estimulados. E esta é, sem dúvida, uma condição muito mais agradável de se viver, não é mesmo? É fundamental que nós tenhamos perspectivas que nos dê, então, possibilidade de vencer o medo. E é algo que se dá no dia a dia, é algo que se dá desde lá pequenininho, porque também, alguns dias atrás, eu não sei se vocês se lembram, que quando eu falava sobre, se não me engano, a nossa melhor versão, ou de controlar as emoções, eu creio que é mais provável que tenha sido nesse dia desse quadro. Quando eu lembrava que as crianças, quando pequenininhas, e que são surpreendidas pelo novo, por algo que elas não conhecem, então elas buscam logo nesse momento o olhar dos pais. Elas buscam então olhar para os olhos dos pais. E de acordo com a expressão dos olhos dos pais, é que então ela passa a ter a sua própria reação. Como
uma referência que são os pais nos primeiros anos de vida. E então eu quero dizer com isso é que essas raízes de onde nós temos medo vêm desde lá de trás. Então, se nós tivermos situações aquelas que, por razões concretas de uma queda ou de aproximação de um perigo muito grande, seja, por exemplo, da água ou do fogo, enfim, situações de muito risco e que nós estivemos muito próximos disso e que vistos pelos pais e que se assustaram bastante diante daquela situação, aí certamente nós temos transferido essa condição de sobrevivência de medo, de um medo real e que, de novo, quando nos faz ter contato com aquela situação, nós nos lembramos dos olhares assustados dos nossos pais, de muita apreensão e logo em seguida aquelas ações ou aquelas reações, melhor dizendo, muito abruptas e até mesmo violentas em termos de, então, retirar a criança daquele estado de perigo. Então todas aquelas situações ficam realmente muito registradas, muito bem cravadas e, portanto, sendo o que uma série dessas situações possam ocorrer, esse conjunto dos núcleos, das possíveis condições em que tenhamos estimulado o medo em nós mesmos. Então, depende, com isso quero dizer, realmente muito de como nós vivemos, quais foram aquelas circunstâncias da nossa infância. Imaginem crianças que vivenciaram experiências trágicas como de guerra, por exemplo. É realmente uma carga muito, muito forte, muito pesada, pois são basicamente inúmeras as condições aquelas que podem ser desencadeadoras de medo durante um tempo de guerra e de morte, de sofrimento, dos mais diferentes tipos. Então, realmente, nós temos na base essa perspectiva de termos muitos conteúdos que são aqueles que nos remetem a muita segurança, muita autoconfiança, muitas situações de alegria, de paz, de tranquilidade, ou nós podemos ter situações que nos levam a depois termos verdadeiros desafios para darmos conta de vencer essas situações. Mas são vencíveis, principalmente se há um conjunto de ações que são aquelas pelas quais a própria pessoa, em busca de vencer os seus medos, possa trilhar, ou mesmo em companhia, num processo de ajuda por outras pessoas, por profissionais, diante de processos terapêuticos que possam então neutralizar, eliminar essas reações que são aquelas que possam depois, em outros momentos ao longo da vida da pessoa, trazer então esses insights, esses relâmpagos de medo e que possam prejudicar consideravelmente a vida dessas pessoas no futuro. Hoje, infelizmente, nós temos isto como algo que acontece a nível de não tanto com guerras, mas dentro de outras circunstâncias pelas quais até mesmo de ações governamentais ou de políticas públicas que, através do medo, desencadeiam formas de controle. Aliás, nada, basicamente, é melhor do que desencadear o instinto de medo, desencadear o clima de medo, porque é a forma aquela pela qual nós mais facilmente podemos ter o outro sob controle, ou ter toda uma população sob controle. Então, infelizmente, mecanismos assim são utilizados hoje para que, através do medo, seja muito mais fácil ter o controle de situações ou até mesmo estimular o consumo de determinados tipos de produtos que possam então serem apontadas como soluções para o medo. E infelizmente nós vivemos uma situação assim, segundo a minha opinião, nesse nosso país, e temos elas presentes aí de muitas formas diferentes pelo mundo afora, mesmo porque, como eu disse, infelizmente esta é uma situação trazida de forma intencional e propositada para fins de controle.
E é muito efetivo, como eu falei, porque se nós temos alguém que teme pela sua própria vida ou que teme pela vida dos seus entes queridos próximos, esta pessoa então é passível de ser controlada, de se fazer dela basicamente o que se bem entender, porque pelo instinto de sobrevivência a pessoa submete a situações que sem esse clima desencadeado, sem essa condição implantada, não admitiria. E muito menos também aos seus próximos. Portanto, nós temos até mesmo essa situação que se dá, seja intencionalmente ou não, como consequência mesmo de uma série de fatos que acabaram gerando um estado de insegurança, como, por exemplo, a própria questão de segurança pública, que hoje nós temos nessa possibilidade aumentada mais ou menos diante de determinadas localidades onde nós possamos estar em determinados horários, onde por uma questão, como eu disse, de sobrevivência, nós acendemos a luz, né, pisca a sirene do medo que nos deixa ali então apreensivos, porque nós sabemos que estatisticamente dentro dessas circunstâncias nós nos expomos muito mais e ficamos mais vulneráveis. Daí então temos pela mídia todo um aconselhamento de como as pessoas podem se proteger, seja nessa condição de como e onde, que hora transitarmos, de que maneira, como é que nós podemos então nos proteger com sistemas os mais diversos de segurança e alarme, para que então nós nos sintamos minimamente protegidos. Bom, eu acho que nem precisa continuar falando nesse sentido, né? Mas só lembrando mesmo que, infelizmente, hoje nós temos de forma assim dispersamente presente, em maior ou menor grau, mas esta perspectiva do medo, nos cutucando, nos apontando para uma situação então que a gente possa acionar os nossos mecanismos de controle. E sabemos também, vemos isso com muita frequência, e ainda mais eu nessa condição de médico, que realmente é grande o número de pessoas que estão afetados cronicamente pelo medo. E o medo crônico é algo muito, como eu disse, sofredor e é realmente muito prejudicial para a nossa saúde. Tanto que eu poderia dizer que, na verdade, esse é o nosso maior inimigo. O medo é o nosso maior inimigo. É o que de mais prejuízo pode nos trazer, e se considerarmos então os outros sentimentos básicos, digamos, de raiva, de tristeza, realmente o medo é o mais agressivo, é o mais destrutivo. Como então controlar? Como vencer o medo? Há diversas técnicas, há diferentes modos, mas eu quero comentar aqui com vocês sobre alguns. De novo, apareceu novamente aqui o sinal, hein? Bom, não sei se vai compensar, apareceu agora alguma coisa pelo YouTube, nem sei se tem alguém, né, que esteja aparecendo, não tem nada escrito aqui. Bom, apareceu apenas a captação da tela novamente, eu acho que eu nem vou olhar mais aqui, senão eu vou me distrair em relação ao nosso papo aqui, né? Enfim, eu falava de técnicas diferentes que tem de controle do medo. Uma delas, que eu vejo que é bem interessante, é aquela chamada dos 5 segundos. Ou seja, que nós desencadeemos em nós 5 segundos, para que em 5 segundos nós sejamos capazes de então controlar o medo. E aí, realmente eu me refiro sempre, ou quase sempre aqui, àquele medo que repetitivamente nós somos incomodados por ele. O medo crônico, né? Embora numa condição de medo agudo nós possamos também aplicar essa técnica dos 5 segundos, que é de inicialmente ter um pensamento âncora, assim chamado. Ou seja, um pensamento que tenha a ver com aquela situação, mas que não é propriamente a que nós estamos imaginando. Vamos supor que eu tenho uma viagem para fora e será por um voo de algumas horas de duração, onde lá eu tenho uma perspectiva interessante, que é um passeio, eu vou estar com pessoas conhecidas, mas a viagem, decolar, ficar lá naquele alto, sem saída, e se algo acontecer, ou seja, eu imagino, portanto, essa perspectiva da viagem
e ao mesmo tempo da viagem em si, e que pode para algumas pessoas causar extremo pânico. Tanto que você sabe muito bem, tem algumas pessoas que simplesmente não viajam, não vão, em absoluto aceitam entrar dentro de um avião. Alguns não entram em elevador, alguns não descem em escada rolante, alguns não passam no escuro, alguns não ficam sozinhos. Enfim, são as mais diferentes situações. Voltando ao exemplo da viagem, do pensamento âncora, então a sugestão nesse caso é ter um pensamento no segmento da viagem em si e remeter para aquele passeio que é desejado, por aquele parque maravilhoso, com os amigos, onde é previsto ter um piquenique e que vão se sentar à beira do lago, passar bons momentos, falar sobre coisas agradáveis e desfrutar da companhia dessas pessoas que são amadas. Então, nós nos remetemos àquele pensamento como um pensamento âncora. Ou quando, por exemplo, entramos num local escuro e que eu sei que logo ali, logo à frente, eu vou encontrar o interruptor, ou lá eu vou logo tocar naquilo que eu estava procurando e que é justamente o presente, aquele presente que eu então quero encontrar naquela sala. Enfim, não há limites para o pensamento, mas nós podemos e devemos ter então o pensamento âncora. E uma vez que nós tenhamos tido o pensamento âncora, nós então acionamos esta condição para o corpo, para que então transformemos o estado de medo em excitação. Porque, vejam bem, aquelas reações físicas, várias das reações físicas que nós temos ao estarmos com medo, são aquelas mesmas que nós podemos ter ao estarmos excitados. Coração batendo forte, né? Respiração mal dando conta de respirar, até mesmo às vezes tremor. Pensemos aqui, aproximando-nos daquela pessoa com quem desejamos muito falar, queremos muito estar, na verdade, grudadinhos nela, mas o medo, né, de não ser aceito, né, de sermos considerados loucos, né, de nem sermos vistos, pode nos deixar então naquelas mesmas sensações. Então, como eu disse, a excitação e o medo são muito parecidos fisicamente. A diferença está na interpretação do que esteja acontecendo. Então, se nós colocamos o pensamento âncora e colamos nesta situação antes visualizada e que desencadeava o medo, que nos deixou então naquele estado, e se nós então transformamos em excitação e verbalizamos, sentimos-nos, nossa, mas que bom que é eu poder viajar e encontrar os meus amigos, estarmos lá, nossa, mas eu estou me sentindo muito bem por isso, né? Ou mesmo quando daquela situação, como eu falei, aproximando, né, daquela pessoa, nossa, mas que bom, eu sei que ela vai adorar, eu sei que ele vai gostar muito se eu falar com ele, eu sei que eu vou ser muito bem aceito, eu sei que quando eu trouxer de mim de dentro o que eu sinto, ela vai se desmanchar por mim, enfim, isso me deixa muito excitado, né? Então é esta a técnica dos 5 segundos. Né, de nós ligarmos o pensamento âncora, associar medo e excitação, nos colocarmos nesse estado de excitação e vamos lá, porque isso vai ser bom demais. Essa é uma técnica em que vale a pena ser, sim, praticada, porque, ora, vocês sabem, né, e eu tenho tido sempre essa certa lembrança, para não dizer cobrança, né, que vocês estejam aí comigo durante essas 30 vezes agora, não apenas como abrindo o livro e lendo, né? Ou apenas ouvindo. Outro dia uma pessoa comentou que adora me ouvir, mas ela dorme. Eu achei super engraçado, porque parece que realmente algumas vezes eu vou falando, né? E quando vê eu faço dormir. Bom, que bom, né? Pelo menos assim, vocês sabem que tem um remédio bom para insônia, hein? Nos dias aí, aqueles que vocês não tiverem conseguido dormir, coloquem uma das lives. Talvez não a de hoje, né? Eu não sei se teria tanto esse elemento, mas em algumas outras talvez seja um bom remédio para dormir. Enfim, esta situação, ela deve ser praticada, assim como tantas outras que eu sugeri a vocês que possam fazer, e pelo que eu me lembro, aliás, eu tenho tido
cuidado, vamos dizer assim. Espero que esse cuidado tenha me feito, em todas as vezes que nós estivemos juntos, ter tido uma ação, uma sugestão, uma orientação, uma ação prática, uma orientação para que vocês pudessem fazer alguma coisa sobre aquele tema, aquele assunto. Se não me engano, todas as vezes eu trouxe algo assim. Ainda que fosse uma forma um pouco sucinta, um pouco genérica, mas eu, pelo que me recordo, não tenho deixado assim apenas em branco, tendo falado simplesmente sobre o assunto. E hoje, claro, aliás, como controlar o medo, como vencer? É claro que vocês esperam no mínimo que eu fale sobre algumas formas. Esta é uma, tá? De então aplicar a técnica dos 5 segundos. Tá? Uma outra que eu vejo que é bem interessante, que pode ser muito bem aquela para medos agudos, medos que acontecem daquela forma, é o de faça de qualquer jeito, mas faça. Ou seja, quando nós temos situações, claro, não aquelas que nos coloquem em risco a vida, mas, por exemplo, aquela de falar com a garota ou com o garoto, de entrar naquele quarto escuro, que no fundo a gente sabe que está dentro da nossa casa, não tem nenhum monstro que vai aparecer ali, não tem um assaltante, é mesmo lidar com esse desconhecido imaginário. Então, vai e faça. De qualquer maneira, de qualquer jeito, vai e faça. Esta é uma forma que costuma ser bem interessante, pois, senão, o que nós temos depois é aquela sensação de termos feito, ou de, ao menos, termos tentado. Pois, senão, não tendo feito, não tendo tentado ao mínimo, o que resta é ficar igual estávamos. Ou, às vezes, pior ainda, porque frustramos-nos mais uma vez por não ter feito, por não ter ido, por não ter falado, por não ter agido. Então, vai e faça. Faça de qualquer jeito. Faça e pronto. Esta é uma outra técnica que costuma ser bem interessante para interagirmos com uma forma tal, aquela pela qual nós possamos vencer o medo. E, interessantemente, é uma situação que depois, quando nós fomos e fizemos, e que a gente, nossa, mas foi muito mais simples do que eu imaginava, foi muito mais fácil, eu não morri, eu não desmaiei, nada aconteceu, eu fiz, aconteceu, enfim, então vale muito a pena. Felizmente, na grande maioria das vezes, porque nós sabemos que, na maioria das vezes, as situações aquelas que nos levam a ter um medo extremo não são correspondentes a uma condição também extrema. Felizmente, essas são no número bem pequeno de vezes. Bom, nós estamos aqui já com o tempo bem andando, é verdade que tivemos vários minutos de atraso, 8 minutos, se não me engano, 8 ou 9 minutos de atraso, então me deem um descontinho hoje, tá bom? Então, uma outra forma de lidar com medo, e que eu vejo que é bem interessante, além daqueles 2 pontos sobre os quais eu já falei a respeito, os 5 segundos, o responder em 5 segundos e o faça de qualquer jeito. E tem uma outra que também é uma condição mais analítica, digamos que é aplicável ao medo crônico, que é uma forma, inclusive, de nós darmos conta de irmos acessando o subconsciente, que é de, em relação a qualquer situação que nós tenhamos medo, que nós então respondamos para nós mesmos algumas perguntas. E a primeira delas é assim: qual é a reação mais comum? O que eu faço? Eu coloco a mão na cabeça, eu tampo os olhos, eu coço a cabeça, eu me encolho. Qual é a reação que eu costumo ter? Para que então isso possa ficar claro nesse aspecto da reação física. E em seguida, qual é o foco? O que me vem, e que daí eu fico com aquele foco naquele pensamento, daquele jeito, do que possa então vir a ocorrer, como eu disse, ou do que possa não ocorrer. Qual é o foco? Em que a sua atenção se fixa? Esta é a segunda pergunta a responder. E a terceira é: que palavras são usadas? Eu falo um palavrão? Eu dou um grito? Eu não falo? Ou eu balbucio? Que palavras então eu balbucio ou eu grito? Que expressões eu uso verbalmente? Então, com base nestas análises da reação, do foco e das palavras, então nós devemos construir o contrário, ou seja,
que reações são aquelas que eu quero ensaiar. Então, ao invés de eu ficar, portanto, encolhido, então eu vou abrir o peito, me sentir assim autoconfiante, determinado, forte, disposto. É essa reação aqui que eu quero ter ao invés daquela. Então eu quero ter essa reação. Então essa reação que eu quero associar agora com essa situação. Então esta reação aqui, né? Da mesma forma, o foco. Então eu fico pensando só naquilo que pode acontecer, né? Então eu mudo o foco. O foco é que eu vou lá falar com ela e pronto. O foco é que eu vou sim dizer o que eu tenho a dizer, eu vou lá então ter aquela atitude da qual tanto temo, eu vou, aquela prova quando chegar, eu vou concentrar-me e eu sei que eu vou saber todo o conteúdo da prova, eu vou fazer a prova e eu vou ser bem sucedido, né? E que palavras eu vou usar? Ah, mas foi muito fácil, eu sabia que eu ia dar conta, eu sempre soube que eu era capaz de conseguir, enfim. Então essa inversão é uma outra técnica que é bem interessante e que deve ser aplicada. Afinal, tudo deve ser aplicado. Enfim, é minimamente importante que haja um comprometimento em relação a vencer esses nossos medos. Porque, como eu falei, a melhor maneira de não dar certo é nada fazer a respeito. Aliás, essa é uma boa maneira de que ele cresça. E a tendência é que ele cresça e apareça, porque não faltam situações hoje em dia, né, que são aquelas que podem nos trazer medo, não é mesmo? Então, o ideal é logo partir para cima. O ideal é logo, então, termos uma perspectiva diferente e aplicarmos alguma técnica. Pois se, seja por uma dessas que eu comentei a respeito, seja por uma condição que é compreendendo melhor esse nosso instinto de sobrevivência e sabermos que nós temos, sim, esses mecanismos que são incrustados em nós, que servem para nos ajudar, mas que podem facilmente servir para nos deixar estagnados, paralisados, sem uma sensação de que nós estejamos realmente vivendo. Então, aí é quando, sem dúvida, nós devemos pensar em que modo é aquele mais adequado. E nós podemos, é claro, apesar de que hoje eu tinha como intuito trazer, digamos, algumas outras técnicas, mas ter e ver o medo como uma oportunidade é muito interessante. Se nós, então, vemos que a cada momento, quando nós temos essas sensações, nós temos ao mesmo tempo a oportunidade de lidar com aquela situação, então nós podemos aproveitar e aproveitar e aproveitar. Portanto, agradecer, achar bom, ver como um sinal, lembra quando eu falei de controlando os pensamentos, né? E ver os pensamentos como um sinal de que é algo que realmente eu devo me deter àquilo para ultrapassar aquela condição, é também uma forma bem interessante de olhar para o medo. Então, aquilo que provoca medo em vocês, vejam como uma oportunidade. Hoje existe então uma bela de uma oportunidade para lidar de um modo diferente e com isso nos fazer evoluir. Tem uma frase que eu usei, inclusive foi postada, na verdade essa frase não é tanto minha, eu acho ela linda demais, por isso eu uso com muita frequência essa frase. Também não sei se é dele propriamente, mas eu ouvi dele, já ouvi de outras pessoas, mas de que mais eu ouvi foi do Joe Dispenza, que é um americano, que é uma das pessoas que eu sigo, que eu acompanho, e de onde eu trago muito conteúdo técnico e científico, principalmente por essa condição de uma abordagem científica que ele e outros têm. Então ele disse que a memória, uma memória sem carga emocional é sabedoria. Então, se nós tiramos a carga emocional de uma memória de medo, e se nós nada mais sentimos a não ser uma referência que algo do qual nós tivemos medo, vira sabedoria, ou seja, vira uma expertise, vamos dizer assim, algo que nós passamos a dominar e que a gente pode usar então a partir daquele momento a nosso favor. E que nós podemos então ter uma condição de sermos pessoas mais fortes, mais corajosas, mais destemidas, mais bem preparadas,
e nos colocando, portanto, de uma forma mais tranquila diante do desconhecido, porque nós sabemos que nós detemos meios, mecanismos de que, mesmo no que é o desconhecido, buscarmos então analisar e ver como que nós podemos tirar algum proveito daquela oportunidade. Portanto, ver, entender, perceber medo como oportunidade é também um outro modo aquele pelo qual nós possamos lidar com medo e irmos então controlando medinhos, medos, medões e termos então uma perspectiva de ter essa sensação, esse instinto que é de vida, pois afinal o medo muitas vezes de fato nos protege e nos salva a vida, então em absoluto é de se ter nenhum medo, afinal é através dele, como eu disse, que nós temos também controle da vida e sabemos também que as pessoas totalmente sem medo são aquelas que se expõem a situações e que podem também levar as suas vidas, sem então uma noção do quanto é que estavam agindo em termos de coragem e despojamento, mas ao mesmo tempo não tendo mais noção de um limite até onde nós poderíamos ir, onde essas pessoas pudessem ir, né? Então fica aí esse recado para o dia de hoje. Pratiquem, pois sem dúvida, quanto mais praticarem, melhores vocês serão, melhores estarão, mais controladores dos seus medos vocês estarão e, portanto, com muito melhores chances de serem felizes, de estarem bem, tranquilos e, sem dúvida, essa é uma vida de muito mais conforto e, principalmente, como eu falei, mais saudável, porque medo agudo é importante, embora possa já ser, de alguma forma, digamos, prejudicial em determinadas circunstâncias. Medo crônico, esse é sempre prejudicial, esse sempre faz mal. Seja provocado continuamente por alguém ou por uma circunstância que quer, através disso, obter e manter controle, seja por nós próprios. Mas veja bem, nós não merecemos fazer isso conosco próprios. Nós merecemos ser mais felizes, merecemos ter mais momentos em que nos sintamos então vivendo e não apenas sobrevivendo. Portanto, esse é o recado de hoje, como eu disse. Aceito sugestões, como eu tenho dito. Se vocês têm alguma sugestão, algum tema que queiram que eu fale a respeito, que eu comente a respeito, ou até que nós possamos rever algum tema que vocês querem que haja algum aprofundamento, sintam-se em inteira liberdade. Assim como críticas são muito bem aceitas, porque afinal eu quero crescer, eu quero aprender e aprimorar, e nada como usar de críticas para a gente então alcançar crescimento e aprimoramento. Muitíssimo obrigado, tenha um bom descanso nessa noite de segunda. Até quarta-feira. Tchau, tchau.